Sabe, é curioso pensar como é que se descobrem as regras para algo que a gente nem consegue ver, como eletricidade. Pois é, a nossa conversa de hoje vai ser exatamente sobre isso. A gente vai começar com uma coisa bem simples, umas agulhas de bússola, e vai terminar lá dentro, no coração dos microchips que movem o nosso mundo. Bora lá desvendar a história por trás da famosa Lei de Ohm? Imagina só, lá no início do século XIX, essa era a grande questão. Para cientistas como George Simon Ohm, a eletricidade era tipo um fluido misterioso, uma força que dava para sentir, mas ver? Impossível. Então, como é que se poderia sequer começar a escrever as regras do jogo para ela? Então, para a gente ter uma ideia do tamanho da descoberta de Ohm, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para uma época em que as regras da eletricidade ainda não tinham sido escritas. As peças do quebra-cabeça estavam começando a aparecer, sabe? Primeiro, Volta inventa uma fonte de energia estável. Logo depois, Ørsted mostra que essa energia consegue mover uma agulha magnética. Isso foi gigante. De repente, o invisível se tornou, de certa forma, visível. O palco estava montado. Só faltava a matemática para conectar todos os pontos. E aqui estava o grande desafio da época. As ferramentas eram muito primitivas. O único jeito de medir a eletricidade era ficar olhando o quanto uma agulha de bússola se mexia. Era um método super indireto e, vamos combinar, nada preciso. Foi nesse cenário de incerteza que Ohm começou a trabalhar. E é isso que nos leva ao grande momento de Ohm, uma história que se resume basicamente a 2 experimentos cruciais. Olha só que interessante. A primeira tentativa do Ohm, lá em 1825, bateu na trave. Mas por quê? O problema todo estava na fonte de energia. A pilha voltaica que ele usava era super instável, sabe? A voltagem ficava variando. E claro, isso levou ele para uma conclusão totalmente errada. Mas o cara era persistente, ele não desistiu. 1 ano depois, ele teve uma sacada. Trocou a pilha por um termopar, que era uma fonte de energia muito mais constante. E foi essa mudança, essa simples troca de ferramenta, que transformou um erro numa das descobertas mais geniais da física. E aqui está o resultado. Eu sei, pode não parecer nada com V igual a IR que a gente conhece hoje, mas essa foi a semente de tudo. O X era a força da corrente e o X minúsculo era o comprimento do fio. O que Ohm provou matematicamente foi que, mudando o comprimento do fio, ele conseguia prever exatamente como a corrente ia se comportar. A relação que todo mundo procurava finalmente tinha uma forma. Com o passar do tempo, aquela equação mais complexa do Ohm foi sendo refinada, destilada, até chegar numa das fórmulas mais elegantes e poderosas da ciência. V igual a R. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Simples assim. 3 letrinhas que mudaram o mundo e viraram a base de toda a engenharia elétrica que existe. Mas e hoje? Como essa lei lá do século XIX se parece no mundo atual? Bom, vamos colocar essa lei dentro de uma caixa. Uma caixinha bem pequena, na verdade. Uma chamada Arduino. O contraste aqui é simplesmente incrível. De um lado, aquela bancada de laboratório cheia de equipamentos caros, complicados, o padrão por décadas. Do outro lado, uma plaquinha que cabe na palma da mão. A ciência é a mesma, mas as ferramentas foram completamente revolucionadas. O que o Arduino faz é genial. Ele basicamente pega o equivalente a uma bancada inteira de equipamentos e comprime tudo numa única placa de baixo custo. O que isso significa na prática? Que a experimentação científica que antes ficava trancada em laboratórios, agora pode acontecer em qualquer sala de aula ou até na mesa de casa de qualquer pessoa curiosa. E a parte de coletar os dados? Aquele trabalho super meticuloso do Ohm de ficar anotando cada pequena variação da agulha na mão, hoje é substituído por umas poucas linhas de código. O que levava dias de esforço agora acontece em segundos e com uma precisão que Ohm não podia nem sonhar. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Acontece que a lei de Ohm, nem sempre ela é uma lei. Ela funciona perfeitamente para alguns materiais, mas para outros ela simplesmente não se aplica. Pega um resistor comum, por exemplo. Ele é o que a gente chama de componente ôhmico. A relação entre tensão e corrente nele é uma linha reta perfeita. É quase uma dança previsível. Aumenta a tensão, a corrente aumenta na mesma proporção. Simples, direto, exatamente como a lei de Ohm prevê.
Agora, olha só o que acontece com um LED. Aquela linha reta some completamente e dá lugar a essa curva bem acentuada. No começo, nada acontece, até que a tensão chega num certo ponto e só aí, de repente, a corrente dispara. Os LEDs são não ômicos. Eles basicamente quebram as regras. E a razão para isso está lá no coração do LED. O segredo é que ele é um semicondutor. Para a gente entender melhor, dá para pensar na estrutura interna dele, a tal da junção PN, como se fosse uma porta, com uma mola bem forte. É preciso uma certa quantidade de força, ou seja, de tensão, para conseguir empurrar essa porta e abrir. Antes de chegar nessa tensão, nada passa. Depois que ela abre, aí sim, a corrente flui, que é uma beleza. É uma física fundamentalmente diferente da de um simples fio. E assim, a jornada se completa. A gente saiu do mistério de uma força invisível, passou pela persistência de um cientista em seu laboratório e chegou num princípio fundamental que hoje qualquer um pode testar com ferramentas super simples. Isso é a ciência na sua forma mais pura e acessível. Então, no final das contas, o que a gente aprende com o fato de que a lei de Ohm não é bem uma lei universal. Isso, na verdade, não diminui a descoberta dele. Pelo contrário, revela uma verdade muito mais profunda sobre a ciência. As leis científicas não são regras absolutas gravadas em pedra. Elas são modelos incrivelmente poderosos que descrevem como o universo funciona, mas sob condições específicas.